Bom dia, irmãos. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo aí? Bem? Me ouvindo bem? Hã? De 10 a 12 anos lá com a Keren. Crianças de 10 a 12, lá na cozinha. Irmãos, glória a Deus por Jesus Cristo. Mais essa manhã, onde nós podemos desfrutar da mesa do Senhor, da obra que Ele realizou por nós. E como nós cantamos, Jesus ressuscitou. E enquanto o Wagner estava compartilhando, me veio algo no coração, o seguinte, e lembrar os irmãos mais uma vez, o Senhor nos salvou, essa obra que nós fizemos memória agora, em torno da mesa do Senhor, a morte dele, a salvação dele, a obra dele ali na cruz, foi apenas para nos dar a vida eterna? Será que agora somos salvos e está tudo certo? Fomos agora eleitos, fomos resgatados, comprados, apenas para uma vida eterna e tudo acabou? Eu já falei isso algumas vezes aqui, que nós devemos sempre lembrar de que o propósito maior do Senhor em ter enviado seu Filho Jesus foi reconciliar consigo mesmo todas as coisas, foi nos aproximar de Cristo novamente, foi nos fazer ter acesso ao trono da graça, não só apenas nossa vida eterna, mas hoje nós podemos ter comunhão com Cristo, algo que foi quebrado lá atrás, quando o pecado entrou. Então hoje, através do sangue, nós, além de termos a vida eterna, creio que o mais importante e o mais precioso para nós é que hoje podemos acessar o Santo dos Santos. O véu foi rasgado, o escrito de dívida que estava contra nós foi cancelado e hoje nós temos acesso ao Deus vivo e verdadeiro e podemos nos achegar a Ele para desfrutar da pessoa dEle. E é sobre isso que eu queria começar e compartilhar esta manhã, o Senhor nos conduzir. E o tema da minha pregação hoje é o melhor lugar. E que o Senhor nos dê graça para compreendermos um pouco mais e conhecermos e desfrutarmos um pouco mais da pessoa do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, te damos graças pelo amor do Senhor, porque o véu foi rasgado de alto a baixo e hoje temos acesso ao Senhor. Podemos ter relacionamento contigo, podemos chamar o Senhor de papai, de papaizinho, podemos ir diante do Senhor com confiança ao trono da graça para acharmos misericórdia em ocasião oportuna. Senhor, nós podemos nos achegar ao Senhor, falar, abrir os nossos corações, ouvir o Senhor. Não precisamos de um terceiro, não precisamos que alguém leve as nossas petições ao Senhor. Hoje, através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. Que bondade, Jesus, que preciosidade, que alegria para nós. O Senhor não é um Deus distante, o Senhor é um Deus que está com os ouvidos abertos a nos ouvir. E queremos que o Senhor nesta manhã fale aos nossos corações, que o teu bom Espírito nos conduza, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, e falando dessa questão do que o Senhor fez por nós, quando nós fomos salvos, tenta imaginar o seguinte: uma vez nós fomos salvos, fomos comprados, aceitamos o Senhor, cremos no Senhor, e muitas das vezes nós achamos que agora o Estevão foi salvo, agora o Senhor vai pegar ele aqui, tirar ele de cá, vai pôr um monte de muro em volta dele, porque agora ele foi comprado, ele é salvo. Então agora ele tem que se afastar de tudo que tem nesse mundo. E agora eu coloco o Estevão aqui, revisto ele de um monte de proteção, e ele vai ficar aqui guardadinho, em segurança, até eu voltar para buscar ele. E isso é algo que às vezes nós pensamos e achamos, só que é algo que não é a vontade do Senhor. O Senhor diz lá que não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Então nós achamos que quando somos salvos, nós se isolamos de todo mundo, isolamos dos nossos afazeres, isolamos das pessoas, isolamos de tudo aquilo que às vezes tínhamos como prática,
e queremos ficar escondidos, guardados, que assim é melhor. A gente não ficar exposto a este mundo, às circunstâncias, às pessoas que estão à nossa volta, seremos protegidos e manteremos uma pureza espiritual. E isso não é verdade. E o texto que está no meu coração é lá em Salmos 1, os 3 primeiros versículos. Salmo capítulo 1, de 1 a 3. E eu não sei se vai dar tempo da gente falar sobre os 3 versículos. Eu creio que não. Mas, se o Senhor permitir, na próxima domingo ou numa outra oportunidade, a gente continue e avance mais um pouco. E a gente também não tem pressa. A única coisa que a gente deve ter pressa é de ansiarmos a vinda do Senhor e de fazer o Senhor conhecido. E isso nós devemos ter pressa. Então aqui nós vamos discorrendo aqui no primeiro versículo, e o Senhor vai nos conduzindo da maneira que Ele entender melhor. Salmo 1, versículo 1 a 3. Versículo 1 primeiro. Vamos deter só no versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E no 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Mas nós vamos atentar ao versículo 1 do Salmo 1. E eu compartilhei com os adolescentes esses dias, eles vão ter um pouquinho de paciência, mas eu quero abordar outros aspectos que eu não coloquei lá com eles, sobre esse versículo. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E como eu falei no início, quando recebemos a salvação, achamos que agora ficamos isolados do mundo. E muitas das vezes a forma como nós lemos esse versículo se afaste de tudo. Você quer ser feliz? Não converse com o ímpio. Você quer ser feliz? Não se detenha no caminho de um pecador. E nem se assente, não conviva na roda dos escarnecedores. E isso é o que vem à nossa mente, nós lemos. Então agora, eu não posso ter mais convívio com ninguém. Eu tenho que me separar, me afastar, estar distante. Não posso ter contato com os ímpios. E os ímpios aqui a gente vai colocar como aqueles que não têm fé. Aqueles que não creem um significado mais exato, não creem na religião, que zombam da religião, que não têm fé. Só que, quando nós vamos ver a vida do Senhor Jesus, alguém deve ter esquecido de mencionar para ele esse salmo. Para não se assentar na roda dos escarnecedores, não se deter no caminho dos pecadores e nem andar no conselho dos ímpios. Porque é dessa forma, nós vamos ler aqui agora, que muitos fariseus e escribas, os mestres da lei naquela época, viam Jesus. Lá em Mateus 9, versículo 10, eles perguntam: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Quando o Senhor vai ali à casa de Mateus e se achega ali à mesa vários pecadores e publicanos, e aqueles fariseus, os mestres da lei, olhavam: mas que é isso? Como é que ele está comendo com um pecador e um publicano? Ele não sabe que não se deve sentar à roda dos escarnecedores? Como é que ele se diz mestre e não se atenta ao que está escrito nos Salmos e na lei de Moisés? E isso ia incomodando os fariseus e escribas, por verem Jesus se assentando com publicanos e pecadores. Mas o Senhor é bem inciso em dizer: não são os médicos que precisam, não precisam de médico, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Não são aquelas pessoas que estão completamente saudáveis que precisam de um médico, e sim aquelas que estão doentes espiritualmente. E em Lucas também 19, quando o Senhor, a história de Zaqueu, e o Senhor diz a Zaqueu: quero ficar em sua casa hoje, desce depressa. E o povo que estava ali começou a se queixar e disse: ele se hospedou na casa de um pecador. Como que explica? Será que o Senhor não entendia o que queria dizer os Salmos?
que o homem bem-aventurado e feliz é aquele que não se assenta com pecadores, que não se detém no caminho, dos pecadores e não se assenta com os escarnecedores. E mais uma vez Jesus se hospeda na casa de um pecador, Zaqueu. E em Lucas 15 também, diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, mas os fariseus e os escribas murmuravam. Quem é este? Este recebe pecadores e come com eles. De novo, irmãos, o Senhor é aquele que recebe pecadores e come com eles, tem um tempo de mesa com eles. Mas o que está de errado então nisso tudo? Se nós não devemos andar, deter, assentar, e olhamos para a vida do Senhor Jesus, e Ele está sempre com pecadores, com publicanos. Eles estão ouvindo, Ele está pregando, Ele está comendo com eles. Qual onde está o erro? A palavra do Senhor, ela não se contradiz em momento algum. Eu creio que se às vezes algo que nós, porventura, acharmos e passarmos na nossa mente que a palavra do Senhor, ela se contradiz, estamos equivocados. Pode ser que seja uma má interpretação da nossa parte, e que nós entendemos errado. Porque lá voltando para o versículo 1, os irmãos acompanhem, começa dizendo: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quem aqui já pegou conselho com ímpio? Alguém já pegou conselho com ímpio? Com pessoas que não são cristãs? Sim ou não? Devemos pegar conselho com ímpios ou não? Porque na minha área de atuação, nos meus negócios, eu pego muito conselhos com ímpios e ouço, leio, ouço, aprendo, e são conselhos saudáveis, são conselhos bons. Só que o conselho aqui, o conselho dos ímpios, não fala de você conversar ou ouvir o ímpio, apontar o que ele está falando em determinado assunto, em determinada área da sua vida, mas o não anda aqui, essa palavra, alak, no original, ela significa proceder, ter o mesmo estilo de vida, viver, no conselho dos ímpios, ou ter o mesmo estilo de vida dos ímpios. Eles têm conselhos, alguns são bons, a maioria, nem tanto, são ruins, são destrutivos. Eles seguem alguns pensamentos, algumas ordens, alguns princípios que não são condizentes com aquilo que cremos. Então, o sentido aqui, não andar, é nós não permanecermos, não procedermos da forma que os ímpios vivem, no mesmo estilo de vida deles. Então, nós já temos uma primeira diferenciação. Não conversar e não ouvir um conselho. É você não proceder pelo mesmo estilo de vida de ímpio. Ok? E vamos mais. Se detém no caminho dos pecadores. Aquele que não foi salvo, que não creu no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é um pecador? Nós somos pecadores remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Nossos pecados foram apagados. O que tinha de dívida contra nós, nosso pecado foi vencido em Jesus ali na cruz. E aqueles que não confessam o Senhor como seu único e suficiente Salvador e que não creram na obra da cruz, eles são pecadores remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro? Sim ou não? Não. Então, meu pai, que não crê no Senhor ainda, meu primo, meu filho, meu colega de trabalho, meu avô, que não crê no Senhor, ele é um pecador. Ele está morto. Não tem vida nele. E nós devemos não andar com eles, não se deter no caminho deles? É isso que o Senhor quer dizer? Essa palavra se detém, o significado dela, a pronúncia no original é amad, que significa permanecer, ter atitude de permanência. Aquele que não permanece no caminho dos pecadores. Não é que você não vá conviver com o pecador,
Não é que você não vai conversar com o pecador. Nós temos famílias, parentes, amigos próximos nossos que ainda não creram no Senhor. Mas você não vai permanecer. Você não vai ter atitude de permanência com o convívio e a prática do pecado. Você não vai se aproximar, se aprofundar, estreitar os seus laços com aquele que vive na prática do pecado. E nós vamos mais na frente, o último. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui a palavra se assenta, ela é yashbi, que significa habitar, morar, ficar. Olha a diferença de nós assentarmos, de nós morarmos e habitarmos. Aí quando nós vamos assentar na roda dos escarnecedores, nós não podemos nem sentar para tomar um cafezinho, almoçar junto, ter um tempo ali. Não, porque nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Mas o sentido aqui é que nós não devemos fazer habitação, nós não devemos morar com os escarnecedores, nós não devemos ficar na roda dos escarnecedores. Então, nessas três diferenças, os irmãos percebem a diferença clara do que o Senhor fazia e muitas das vezes no que nós entendemos que é. Nós não queremos andar, deter e assentar, e então nós nos excluímos. Nós não queremos conversar, nós não queremos ouvir. O testemunho que o Vaguinho disse hoje é perfeito. As pessoas, elas querem ouvir. O simples de sentar na sombra, ela quer ouvir, ser ouvida. E ali é uma oportunidade de você falar do amor do Senhor, de você conversar com aquela pessoa, ouvir o que ela está passando, ouvir a dor dela, o que ela está sentindo, e poder gerar vida nas pessoas. Por isso que quando nós somos salvos, há algo além da vida eterna para nós. Há algo além do cerco que nós achamos que é a santidade. Naquele tempo, esses mestres da lei, os fariseus que acusavam o Senhor, que murmuravam: mas quem que é esse que come com pecadores e publicanos? Quem que é esse que hospeda na casa de um pecador? Eles achavam que a santidade deles estava ligada à separação dos pecadores, daqueles imundos, daqueles considerados indignos de Deus. Só que o Senhor Jesus vem e faz o contrário. O Senhor faz separação deles. O Senhor não convive com eles e não com os pecadores. O Senhor, a separação que o Senhor faz é com eles, raça de víboras. O peso que vocês colocam sobre as pessoas, o Senhor faz totalmente diferente daquilo que eles acharam que era o correto. Então agora nós somos santos, sabemos a lei, entendemos da lei, vamos nos afastar dos pecadores, daqueles publicanos, daqueles escarnecedores. E o Senhor Jesus vem, come com eles, se hospeda com eles. E o problema de muitos de nós vemos irmãos que muito tempo caminharam conosco, filhos nossos, pais, amigos, irmãos que hoje estão longe do caminho do Senhor, é porque não observaram esses três aspectos. Porque eu não estou falando que agora, entendam, que você vai em todo lugar, que você vai conviver com todo tipo de pessoa, que você vai andar continuamente, não. É o sentido do que o texto está falando. Porque o que acontece conosco? É sutil, é muito sutil. É um estágio, e essa sequência de anda, detém e se assenta, ela é um estágio. São 3 estágios para chegar no resultado. Afastamento da presença do Senhor. Sair da presença do Senhor. Porque primeiro, você convive com o ímpio. Você está ali com ele. E você começa a proceder igual. Da mesma maneira. Estágio 1. Você começa a ter um novo estilo de vida. Ele faz isso, eu vou fazer também. E vai começar a ir contra os valores que o Senhor estabelece na palavra. Contra o que o Senhor já determinou. Mesmo assim, você quer proceder igual. Você quer ter o mesmo estilo de vida. E você vai. E até ali você está só fazendo algumas coisas parecidas, só tendo alguns estilos parecidos, mas até aí tudo bem. Aí nós vamos para o segundo estágio. Nós agora permanecemos como estamos. Antes alguma coisinha ou outra, nós imitávamos. Agora nós já permanecemos. Nós somos iguais. Não há diferença. E você está ali, na hora que você vê, você já foi influenciado.
você já procede, você permanece como você está, no mesmo estilo de vida dos ímpios. E o terceiro estágio, quando nós menos esperamos, nós já estamos morando juntos e habitando. Já estamos longe da presença do Senhor. Esse é o problema, porque muitos não se atentam. Porque uma coisa é você andar com o ímpio, no sentido literal da palavra, você estar com um pecador, ouvi-lo, conversar com ele, você assentar numa roda, ter um momento ali junto, conversando, as coisas naturais, as coisas ordinárias do dia a dia, ter um momento agradável. É muito diferente desses três estágios que a gente acabou de falar. Quando começamos a proceder, a permanecer e a habitar junto. Aí entra o problema. Aí nós já afastamos da presença do Senhor. E por que isso acontece? Por que acontece isso? Por que nós caímos nesse laço desses três estágios? Porque nós devemos estar juntos com Ele, sim. Os pecadores, os ímpios, os escarnecedores. Porém, há uma grande diferença. Nós não podemos ser iguais. Nós temos que influenciá-los com aquilo que temos. Esse é o motivo pelo qual o Senhor, tranquilamente, Ele comia com pecadores e publicanos. Ele se sentava com eles à mesa, hospedava-se com eles. Por quê? Porque onde Jesus chegava, havia transformação. Nada ficava como estava. O Senhor Jesus, Ele não procedia com eles. O Senhor Jesus não permanecia com eles. O Senhor Jesus não habitava com eles. O Senhor chegava e transformava aqueles que estavam à volta dele. Essa é a diferença. O Senhor poder andar com ímpios e pecadores. E muitas vezes nós andarmos com ímpios e pecadores. É uma linha muito tênue. Porque se nós não tivermos o mesmo coração de Jesus, o mesmo Espírito, nós iremos cair nesses três estágios. Se nós não conseguimos influenciar aquelas pessoas na qual convivemos, se nós não conseguimos gerar uma transformação do Evangelho, nós seremos influenciados, nós seremos agentes influenciadores. Esse é um exemplo claro ali da mulher samaritana. Os judeus samaritanos eram inimigos dos mortais. Eles não se davam. Os judeus os samaritanos era aquela raça que não conhecia Deus, pecadora, os incrédulos, eles não prestam, eles são errados. E o Senhor Jesus chega à fonte com a mulher samaritana. Já era errado conversar com a mulher naquela época, agora samaritana ainda. Mas o interessante é que no final do texto, o Senhor vai ali e os samaritanos pede para os judeus: Senhor Jesus, fica conosco. O que Jesus fez? Fez? Não posso. Está doido? Habitar com os pecadores? Esse povo aí, samaritano, se sentar com eles? Jamais. Estou indo embora. Vocês ficam com o meu pai? Ficam com Deus e estou vazando. Deus, não. O que Jesus fez? Ficou ali por quantos dias? 10 dias. E o que aconteceu naquele povo ali? Vários samaritanos se converteram ao Senhor, não mais pelo que a mulher tinha falado para eles, mas porque eles ouviam da boca do próprio Senhor. Então Jesus ficou ali 2 dias e teve transformação, teve vida, trouxe vida para aquelas pessoas que estavam mortas. Irmãos, olha a diferença, olha a bondade do Senhor. O Senhor sabia qual que era o propósito dele aqui nessa terra. Ele veio para os que estavam doentes, não para os que estavam sãos. Nós muitas das vezes queremos estar só com os que estão são. Nós não queremos os doentes, dá trabalho, tem que cuidar, dar aguinha, tirar a temperatura, levar no médico, ligar toda hora perguntando como é que está. Nós não queremos, nós queremos estar entre os doentes. Mas o mundo, irmãos, precisa saber que há um novo conselho, há um novo caminho e há uma nova roda que eles podem se assentar, um novo conselho que eles podem ouvir e um novo caminho que eles podem se deter e andar. O mundo precisa saber disso. E isso é o nosso papel como igreja. Uma vez que fomos salvos, santos,
Nós não podemos achar que estamos agora cercados por uma parede e vamos manter aqui a nossa pureza espiritual, não vamos nos contaminar, não vamos envolver com as pessoas que não têm o Senhor, com medo de que nós com medo de nós sermos contaminados e não sermos mais santos. Perdemos a nossa santificação. Não é nada que você faz para te tornar mais santo. Foi o que o Senhor Jesus fez por você. Ele te santificou, não foi você. Não adianta que você queira se isolar, você vai ser mais santo. Não. A sua santificação vem do Senhor. Se santificar, nós podemos, domingo após domingo, dia após dia, nos lavarmos no sangue do Cordeiro. Isso é para nós a santificação pelo sangue de Jesus. E aí, lá em Zacarias, no capítulo 8, no finalzinho, diz que virão de várias nações. E eles tocarão na ola de um judeu, pegarão na ola de um judeu e dirão: queremos ir com você, porque ouvimos que Deus está com você. Olha que precioso, irmãos. As pessoas que estão nessa volta, que nós convivemos, os ímpios, poderiam tocar na nossa veste e falar: eu quero ir com você. Onde você vai? O que você está vivendo? Porque Deus está com você. Há algo em você. Cristo está sendo exalado. O perfume de Cristo está sendo manifestado através da sua vida. Isso é maravilhoso. E aí, nós muitas das vezes queremos o quê? Não me toque. Não posso ter contato. Não me toque. Irmãos, deixa eles tocarem. Deixa eles verem. Deixa os ímpios verem que Cristo fez por você. Que a nova vida de Cristo está agora em você. E eles podem ter o mesmo acesso à vida de Cristo que há em você hoje. E aí em João 9, Jesus diz, olha a frase que o Senhor diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E o que o Senhor diz? Lembra? A frase final do Senhor, nesse versículo: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Irmãos, enquanto estamos no mundo, devemos ser o quê? A luz do mundo. O mundo a gente fala desse sistema, não do mundo no geral, mas do sistema, não das pessoas, mas do sistema, que muitas delas estão presas, escravizadas. Temos que ser a luz do mundo. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou a luz. E onde que ele ia? Onde tinha trevas. Jesus é a luz. E nós devemos ser a luz desse mundo. Nós não devemos nos afastar dos nossos familiares, dos nossos amigos. Amigos a gente tem poucos, né? Mas aqueles conhecidos, amigos nossos de trabalho, os colegas da escola, da faculdade. Uma vez que você foi santo, você não deve se afastar, se isolar. Você deve ouvir, atentar e não se contaminar. E influenciá-los, ser luz em meio às trevas. E aí em Mateus, um texto muito conhecido, Mateus 5, versículo 13 ao 16, o Senhor diz: vocês são o sal da terra. Se o sal vier em ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem a todos que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para que? Para o quê? Para que a nossa luz deve brilhar? Para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás no céu. Irmãos, isso aqui, o Senhor fala lá no Sermão do Monte, é uma prévia da grande comissão que o Senhor ia falar mais para frente aos discípulos: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Os discípulos como sal da terra. Nós, como discípulos de Cristo, como cristãos, nós devemos, o sal ele serve para purificar. Naquela época o sal servia para purificar. Então pode ter algumas outras explicações,
para dar sabor, você vai dar sabor neste mundo. No sentido mais claro da época do sal, era para purificar algo. E nós, como discípulos e cristãos, nós devemos, através do nosso estilo de vida, do nosso proceder, do nosso estilo de vida justa, purificar este mundo através da proclamação do Evangelho. Irmãos, como que a gente vai ser sal no meio do sal? Como nós vamos ser luz na luz? Me explica. Como que nós vamos cumprir o que o Senhor disse para nós na luz, ou com o sal? Nós devemos, irmãos, manifestar uma nova identidade. Agora a identidade do reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. Nós temos que agora manifestar a nova vida, um novo padrão de vida que agora nós temos em Jesus. Ele veio estabelecer o seu reino. Reino fala de um governo. E dentro desse governo há uma nova lei, há um novo modo de vida, há um novo estilo de vida. Então nós agora manifestamos o reino dos céus aonde? No reino do mundo. O reino de Deus e o reino de Satanás. Antes nós estávamos no reino deste mundo, no reino de Satanás. Agora estamos no reino de Deus, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Agora esse reino esse governo desse reino, essa vida desse reino tem que ser implantada aqui no reino deste mundo. E aí às vezes, nós queremos muitas vezes estipular e criar alguns padrões que nos separam do mundo. Nós queremos às vezes gerar como aqueles fariseus. Nós somos santos porque nós somos separados, porque nós não misturamos com os pecadores, nós não fazemos isso, nós lavamos a mão antes de comer, nós não trabalhamos no sábado, nós não fazemos isso ou aquilo. E às vezes o que tem se manifestado em nós, no nosso dia a dia, será que é a verdadeira identidade do reino? Será que é o verdadeiro evangelho, as boas novas de salvação? Ou às vezes os nossos padrões para nos separarem? Porque nós queremos sempre distinguir. Agora isso aqui é o gospel, isso aqui é o secular. Isso aqui agora é os crentes e os não crentes. E a gente separa só por aí. E o nosso estilo de vida não condiz nem com essa separação. Porque às vezes nós chegamos, Estevão, você é crente, né? Sou. Eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, não falo palavrão, eu ajudo as pessoas, eu não mato ninguém, eu sou crente. E o nosso padrão de definir o que é cristão são padrões que a sociedade já faz. Isso não nos caracteriza como verdadeiros cristãos. Esses padrões, você não bebe, você é um cara inteligente, porque senão você vai ter problema na sua saúde lá na frente. Você não fuma, você não usa droga, que bom. Tem muita gente que ainda não foi salvo, que já acordou há muito tempo e vê que isso faz mal, que isso é maléfico para a sua saúde. Você não mata? Você é um cara mais inteligente ainda. Se você matar, você vai para o chilindró. Você vai passar o resto da sua vida na cadeia. Às vezes você não mata, até porque tem polícia. E porque você sabe que você vai preso. Se não fosse, será que nós não mataríamos, não roubaríamos? Eu não falo palavrão. Que bom, você é uma pessoa educada. Que tem muitos ímpios aí que são exemplos, são educados, não falam palavrão. Tem muitos ímpios aí que ajudam as pessoas. Então entende que o nosso padrão de vida, ele não é baseado em regras que fazemos. Mas agora que vem interessante, se nós ficarmos detidos apenas disso, não fazemos isso, não fazemos aquilo, não agimos assim, não agimos acolá, ou de outra forma, tem muitas pessoas que agem dessa mesma forma, e você não vai saber fazer uma divisão. Agora quer algo que os ímpios não conseguem, e eles não têm, os frutos do Espírito. Isso é a diferença. Você quer ver um ímpio? Ele pode ser bem bom em tudo, faz tudo certo. Você vê o cara, esse cara, ele é um cara exemplo. Só que acontece uma situação na vida dele onde ele precisa liberar perdão. Você acha que ele consegue? Sem a vida de Cristo habitando nele, sem o Espírito Santo habitando nele, sem ser gerado o fruto do Espírito? Perdão.
E isso é o que diferencia um ímpio de um cristão. Orgulho, isso não é fácil de disfarçar. A soberba, o cara pode ser bom e não fazer nada, mas mexeu ali, numa pequena área da sua vida, a soberba se mostra. Por quê? Isso tudo que eu estou falando são as obras da carne. E isso não tem como esconder. E é isso que tem que nos separar das pessoas que não conhecem o Senhor. Só que o que acontece? Nós ficamos tão limitados só nessa lista que a gente fez. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. E a hora que você precisa perdoar, você não perdoa. Que luz que é essa? A hora que precisa você largar o seu orgulho e se arrepender, você não larga. Quando você precisa abandonar a soberba, nós não abandonamos. E isso é o que faz diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. É essa vida de Cristo. Então imagina Jesus. Como que era a conversa? O que ele estava conversando? Nós sabemos que ele sempre estava falando sobre o reino. Mas as pessoas olhando ele, a vida do Senhor Jesus, porque eles tinham os fariseus como exemplo, que eram aquelas pessoas perfeitas, que tinham aquela lista e gabaritavam em tudo das leis, e olhavam para Jesus, que além de vir cumprir a lei, ele era alguém acima. A perspectiva do Senhor Jesus era outra. O reino que ele vivia era outro. E muitas vezes as pessoas viam no Senhor o espírito de mansidão, sem orgulho, sem soberba. No Senhor havia vida. Ele falava como quem tinha autoridade. As pessoas ficavam maravilhadas com a fala dele. E é isso que deve nos diferenciar, irmãos. Não é o nosso proceder de regras, de legalidade, de fazer um monte de tarefa. E agora quero que as pessoas me vejam, eu não estou bebendo. Ah não, aquilo ali é crente, não, top. Quero que elas vejam isso, só isso. Ah, não bebo, não fumo, eu não converso tais, falo palavrões perto das pessoas. Você quer que elas te reconheçam por isso? Irmãos, isso não muda, não diferencia. E às vezes nós queremos ficar escondidos, ser os cristãos 007. Todo mundo nos conhece só pelo nosso bom comportamento de, que lá são os perfeitos, eles não fazem isso, não fazem aquilo, não fazem aquilo. Mas e a luz? Porque nós vivemos, sermos luz, na luz, irmãos, é muito fácil. Nós sermos luz aqui, entre os irmãos, é maravilhoso, é fácil. Ninguém quer ver nossos defeitos, ninguém quer ver os nossos defeitos internos. Aqui a gente consegue disfarçar, mas quando nós estamos lá fora, no convívio com pessoas que não conhecem o Senhor, que estão em volta de nós muitas das vezes podemos não estar transparecendo a vida de Cristo que habita em nós. E aí, em vez de influenciar as pessoas, o que está acontecendo com muitos cristãos, com adolescentes, com os jovens, é que eles têm sido influenciados por este mundo. Eles têm sido tomados pela influência deste mundo. E isso é o grande perigo de nós sermos agentes influenciados e não influenciadores da palavra e do evangelho de Deus e desse reino. E muitas das vezes nós não nos envolvemos, nós não estamos num almoço de família, tem aquela confraternização da empresa, tem aquele almoço daquela família sua distante, tem aquele almoço, aquele chá de bebê, daquele amigo seu, ímpio, que te convida, e você não posso estar nesses lugares. Muitas vezes eu penso, assim diz o Estevão, não o Senhor, que muitas das vezes nós não vamos, é porque nós temos medo de sermos influenciados e medo de nós não zelarmos pelo bom nome do Senhor. Temos medo de nossa vida, nosso estilo de vida não estar condizente com aquilo que pregamos. Então a saída melhor é nós nos afastarmos e não isolarmos. Porque quem sabe, se esses meus parentes, a hora que estiver lá me ver, será que eles vão ter um testemunho do Senhor Jesus? Será que ali vai chegar a luz? Então, irmãos, às vezes, muitas das vezes,
para nós nos afastar de pecadores, de escarnecedores, dos ímpios, é uma fuga para nós. Não porque nós queremos mostrar um padrão de santidade, mas é porque nós queremos fugir. Porque quando estamos com Ele, qual é o nosso assunto? O que nós temos para oferecer para eles? O que nós temos para falar com eles? O que eles veem de nós? Coisas normais que qualquer ímpio fala? Assuntos ordinários somente? Ou eles veem em nós alguma vida, algo diferente, algo que vai glorificar o Senhor? Irmãos, e para mim não entra na minha cabeça nós vivemos isolados e não cumprimos o nosso papel de sermos luz neste mundo. Onde há trevas, irmãos, se tiver um festinho de luz, quem aqui gosta de dormir muito no escuro, que não suporta luz? Tem alguns que são assim, que não suportam um frasco de luz. A Nikita ali, a Nikita. Se tiver um frasco de luz, aquela luzinha do ar-condicionado, dá para dormir? Quem gosta de escuro, irmãos, incomoda. A hora que você está dormindo assim, uma festinha de luz, ela te incomoda. E será que nós temos sido essa luz que tem incomodado as trevas? Ou nós temos sido a luz que é em ti? Será que tem sido trevas? Será que nós temos, onde chegamos, onde vamos, com quem convivemos, temos sido luz ou não? Não temos feito diferença. Mas por que isso tudo acontece, irmãos? Por que tudo isso acontece? Lá atrás, como falamos, as pessoas cumprirem aqueles 3 estágios: proceder, permanecer e habitar. Por que acontece de nós sermos influenciados por este mundo mais do que a gente influencia? O que acontece por nós não sermos muitas das vezes luz em meio às trevas? O que acontece por nós queremos muitas das vezes nos isolar de tudo, das coisas ordinárias, por não, às vezes, com medo de gerarmos um mau testemunho? Por que tudo isso acontece, irmãos? Por que será? Será que o mundo tem mais poder de nos influenciar do que nós influenciarmos o mundo? Será que tem mais poder? Será que os filhos das trevas, a palavra fala, eles são mais hábeis do que os filhos da luz? Mas será que o mundo, o maligno, ele tem mais poder sobre nós, sobre o reino de Deus? Será que o reino das trevas tem mais poder sobre o reino da luz? Jamais, irmãos. Jamais. O problema é que os filhos da luz, os reinos da luz, eles não estão cheios do Espírito. Essa é a diferença. O que nos resta? Isso só é possível nós não sermos influenciados, só é possível nós não termos o mesmo estilo de vida, só é possível nós não permanecermos, só é possível nós não habitarmos com os ímpios, com os escarnecedores ou com os pecadores, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Isso é a única solução. E se nós não estamos cheios do Espírito Santo, se o nosso Espírito não está cheio de Cristo, cheio do amor dele, cheio da palavra, cheio do Evangelho, nós realmente, aí o reino das trevas terá mais poder e a luz não irá brilhar. Nós iremos ficar escondidos. Mas aquele que está cheio do Espírito, como, irmãos, ficar cheio do Espírito? Como ser essas pessoas que estão cheias do Espírito de Deus? O que nos resta para nós sermos esses agentes como Jesus, transformadores, onde quer que estivermos, onde chegarmos, independente da mesa que a gente sentar, independente da pessoa que nós conversarmos? O que nos resta para sermos esses transformadores, essas pessoas que levam vida e que levam o Evangelho do Reino para aqueles que estão mortos, que levam vida? Lembra que eu falei o tema da minha mensagem? O melhor lugar? O que nos resta é estarmos no melhor lugar, na presença do Senhor, andarmos nela, nos determos ou permanecermos nela e habitar nela para todo sempre. Isso só que nos resta, a presença do Senhor, andarmos nela, permanecermos nela e habitarmos nela. E isso nos fala do quê? De intimidade com o Senhor, de conhecê-lo profundamente, de gastar um tempo em devoção ao Senhor, temos vida devocional, de nos enchermos do Espírito.
Irmãos, não só a vida eterna, irmãos, está aberto o caminho. Você pode chegar à presença de Deus, você pode agora andar na presença dEle. A mesma palavra andar aqui, que aparece no versículo 1 de Salmos, é a mesma que o Senhor fala lá em Gênesis 17 para Abraão: anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. Não é que você vai cumprir um monte de regra e vai gabaritar, não, irmão. É que agora você vai ser perfeito. Por quê? Porque o mesmo Espírito que atuava em Jesus agora habita em você. E a mesmo poder, unção, graça que operava em Jesus agora opera em nós por causa da presença de Deus. Porque agora nós estamos andando na presença de Deus. É isso que nos resta. Não é agora procurarmos o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso. Não, o que eles vão pensar? Não. Experimente, irmãos, gastar tempo nesse melhor lugar, que é a presença de Deus, gastando tempo, voltando-se para a palavra, orando, conversando com o Senhor, tendo comunhão com Ele, vivendo o Evangelho, vivendo a vida de Cristo, abrindo o seu coração, confessando os seus pecados, arrependendo. Eu tenho certeza que você será cheio do Espírito, e onde você estiver, com quem você andar, no caminho que você estiver, na roda que você se sentar, haverá transformação, e não ao contrário. Você não será transformado e conformado com este mundo, você não irá ser moldado com os princípios deste mundo, não. Onde o reino dos céus, o reino da luz chega, o reino das trevas tem que bater em retirada. Esse é o desejo do Senhor, esse é o propósito. Estevão, agora você foi salvo. Agora há um novo e vivo caminho. Se achegue na minha presença e ser perfeito. Eu vou te capacitar, eu vou te encher, eu vou te usar, para que você seja sal neste mundo, para que você seja luz em meio às trevas. Irmãos, isso é maravilhoso. E os 2 versículos abaixo, que vai continuar, eles são tão interligados, que eles vão nos ajudar. E nós vamos deixar para uma próxima oportunidade, na próxima compartilhar. Havemos que, através desses 2 versículos subsequentes, medita na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Para que compreendemos esses textos, eles irão nos ajudar a andar, a permanecer e a habitar na presença de Deus e ser luz neste mundo. Irmãos, esse é o meu desejo, é o que o Senhor tem colocado no meu coração. Buscarmos a presença dEle, buscarmos ser cheios do Espírito Santo, para que nós influenciemos, para que nós levemos a vida para aqueles que estão mortos, para que nós pregamos o Evangelho com poder, com unção, e que colocamos a mão sobre enfermos e eles sejam curados, para que demônios sejam expulsos, pessoas sejam libertas através do sangue de Jesus. Que nós sejamos esses agentes transformadores e que nós busquemos apenas estar em um lugar. Só há um lugar, irmãos, há o melhor lugar, que é na presença do Senhor. Não é aqui na reunião, não é na comunhão com os irmãos, não é vivendo de comunhão em comunhão, não é vivendo de reunião em reunião. Não, isso não te guarda, isso não te sustenta. É bom, é uma consequência, mas o que te sustenta é a presença do Senhor, é o Espírito Santo habitando em você, é a palavra do Senhor sendo viva no seu coração, fazendo morada no seu coração e sendo externada e vivida em meio à sociedade. E que o Senhor nos abençoe, e o Senhor permitir nós, em uma outra oportunidade, vamos continuar nesses outros 2 versículos. Eu queria orar por você, por nós, queria orar ao Senhor, para que, ao sairmos dessa porta, irmãos, a vida de Cristo, ela não deve ser vivida aqui nessas 4 paredes, é dali para fora. Jovem, é na sua faculdade. Adolescente, é na sua escola. Homem, é no seu trabalho. Esposa, é no seu lar. Todo mundo aqui tem família, é no meio da sua família. Não é para ficarmos com essa palavra só para nós aqui dentro, não. E sair de lá, acabou. Quando eu voltar domingo que vem, ou sábado, eu coloco em prática de novo. Não, irmãos. É daqui para ali. É para fora. Amanhã começa segunda-feira. As coisas ordinárias, elas voltam ao normal. E lá nós devemos manifestar o reino dos céus. Lá nós devemos ser luz em meio às trevas. Eu queria orar para que o Senhor nos dê graça e nos capacite a cumprir essa comissão.
ide por todo mundo, ser luz nas trevas, ser sal neste mundo, e para que o nome do Senhor não seja envergonhado, mas que onde nós colocarmos a planta dos pés, onde nós chegarmos, haja transformação de almas, haja vida, haja salvação, a palavra é essa, de almas, e que as pessoas sejam transformadas pelo verdadeiro Evangelho que nós carregamos através do sangue de Jesus. Vamos orar. Se os irmãos puderem ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Papai querido, nós te damos graças pelo amor do Senhor, te damos graças porque Tua palavra é viva, ela não é apenas uma letra morta, mas a Tua palavra é vida, é viva e é eficaz, para penetrar no mais íntimo do nosso coração e sondar o nosso coração, quebrantar o nosso coração, transformar o nosso coração, transformar a nossa mente. Jesus, e queremos que a Tua palavra seja viva em nós, não aqui quando estamos congregados, mas onde estivermos, em meio às coisas ordinárias, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso negócio, na nossa casa, queremos que o Evangelho do Senhor seja manifestado onde estivermos, e que as pessoas encontrem e vejam em nós que há um novo caminho a ser andado, há uma nova roda onde podem se assentar, há um novo lugar onde podem pegar conselhos. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu poder seja manifesto em nossas vidas, queremos ser cheios do Teu Espírito, e Senhor, pedimos ao Senhor, não afaste de nós a Tua presença. Tua presença é o melhor lugar, é o único lugar onde queremos estar. Senhor, clamamos o Senhor, queremos nos achegar ao Senhor, ao trono da graça. Nada mais nos impede. A Tua obra foi perfeita. Senhor, através do Teu sangue nós podemos entrar no Santo dos Santos, podemos nos achegar à Tua presença com os nossos corações sinceros ao Senhor, e o Senhor se agrada do coração quebrantado e contrito. A Tua palavra diz, o Senhor jamais desprezará um coração quebrantado e contrito. Senhor, encontre em nós esse coração que queremos, ó Pai, influenciar as pessoas à nossa volta, queremos influenciar esse mundo, queremos levar o Teu Evangelho, as boas novas do Evangelho, as boas novas do reino, as boas novas de vida, para aquelas pessoas que ainda não têm o Senhor, que ainda não se entregaram ao Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que estão perdidas, necessitadas, desamparadas, órfãos. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a manifestarmos o Teu reino, a sermos luz nas trevas. Senhor, eu oro e peço, eu abençoo a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Vem com Teu Espírito, batiza com Teu Espírito Santo, vem com renovo, vem com graça, com vida. Senhor, capacita cada um aqui, ao sair por aquela porta, que cada um seja capacitado pelo Teu Espírito Santo para viver as boas novas do Evangelho. Senhor, te damos graças, porque podemos recorrer ao Senhor, clamar ao Senhor e bendizer o Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor.